Oi pessoal, estamos aqui para dar prosseguimento para mais um vídeo sobre os pré-socráticos, a continuação do último vídeo sobre os pré-socráticos, esses filósofos fantásticos, né, que inquiriam sobre a origem do universo, que se ocupavam com a physis, não é? Esse termo pré-socrático, ele não é um termo da antiguidade. Ele é um termo que foi cunhado, né, no século XVIII para separar, vamos dizer assim, o foco das investigações filosóficas desses filósofos da primeira fase, né, de Sócrates, né, que inaugurou uma nova fase na filosofia que se preocupava com a questão dos problemas do homem, dos problemas morais, né, que envolvem o ser humano. Então, os pré-socráticos, eles colocavam toda o seu foco, não é? Não no ser humano, como fazia Sócrates, na mente humana, nos dilemas morais, éticos, etc., mas na questão da physis mesmo, né? Da natureza. Nós falamos sobre Tales, nós falamos sobre Anaximandro, né? E diferente destes, né, que Anaximandro achava que o princípio ilimitado era o ápeiron, Tales achava que era a água, o Anaxímenes de Mileto, né, também da cidade de Mileto, o Anaxímenes dizia que o princípio do qual tudo vem, né, e do qual tudo vai, é o ar. Por que o ar? Ele via que o ar está em tudo, nós respiramos o ar serve para a nossa subsistência e para a manutenção da nossa vida. E o ar circunda, permeia todo o universo, ele permeia toda a realidade, né? Todo o cosmos, inclusive. Ele não sabia que 100 quilômetros para cima, aqui, termina a atmosfera e começa o vácuo, o vazio. Ele não sabia que existia uma faixa de ar, que é a atmosfera terrestre, mantida pela gravidade do planeta. Ele achava que o ar era infinito, se estendia ad infinitum, eternamente. Então, para ele, o ar tinha também essa natureza etérea, essa natureza ontológica, seria responsável por todas as coisas que existem. Ele via a rarefação do ar, a condensação, ele via o ar passar de um estado para outro, e para ele isso era algo, sem dúvida, que demonstrava que o ar tinha essa propriedade, né, infinita, que envolvia os corpos e do qual tudo provém, né? Nós temos depois um outro filósofo, né, que é chamado Pitágoras, que eu acho que é o mais conhecido dos pré-socráticos, né, porque ele é conhecido também fora da filosofia, não é só na filosofia, ele é conhecido, por exemplo, na matemática, pelo famoso Teorema de Pitágoras. Se estuda Pitágoras, né, porque Pitágoras ele tem vários elementos ali matemáticos que ele trabalhou, e ele acredita, e muitos até não conhecem esse lado filosófico do Pitágoras, quando ele afirma, fora da filosofia, né, na matemática, por exemplo, não se fala muito desse lado que o Pitágoras achava que o número continha a essência do mundo, né? De que o mundo poderia ser quantificado, não é? Hoje, quando a gente vê uma realidade virtual, muito comum, os óculos 3D, realidades criadas virtualmente, jogos, etc., tem um ambiente virtual ali, e tudo ali está traduzido em expressões numéricas, né? Na linguagem do computador, binária, etc., né? Em expressões matemáticas, uma linguagem matemática, na verdade, da programação, etc., E Pitágoras dizia justamente isso, numa época que nem existia computador. Ele dizia que toda a realidade poderia se reduzir a elementos matemáticos. Tudo poderia ser traduzido em elementos matemáticos, né? O Matrix, aí, quem assistiu o filme, que ele mostra um mundo virtual, toda uma realidade criada e traduzida em linguagem matemática. E o Pitágoras colocou as bases para tudo isso, afirmando que por trás da realidade tudo no fundo poderia ser reduzido a número. E que antes mesmo do ser humano criar a matemática foi criada, os números, o símbolo de cada número foi criado,
os conceitos matemáticos foram criados, não é? Mas o ser humano não criou a lógica por trás da matemática, não é? Ele não criou a lógica que rege a matemática, né? Então o Pitágoras falava isso, que mesmo que não existisse nem um ser humano que não tivesse inventado a matemática, nada, existiria a lógica. Tudo pode ser medido, tudo pode ser quantificado, não é? As operações matemáticas estão presentes, ainda que não existisse uma criação. Os números nós agrupamos em grupos de 10, né? Chega no 10, vai para o 11, 12, 13. Chega no 19, vai para o 20. Quer dizer, são grupos de 10, né? A base 10 da matemática. Isso foi criado pelo homem. Mas a lógica em si, a quantificação em si não foi criada. Ela é algo ontológico, cósmico. Uma realidade que faz parte da física, que faz parte do cosmos. Então, o Pitágoras é conhecido também pelo um aspecto mais místico, né? A metempsicose, que seria hoje a gente conhece por reencarnação, né? A transmigração das almas, tudo isso ele acreditava na vida após a morte e tal, o Pitágoras. Outro pré-socrático que nós temos também é o Empédocles. Empédocles é o cara que originou, que deu origem que primeiro falou sobre os elementos, né? Quando a gente fala hoje, os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, os místicos aí gostam bastante, eles estão, na verdade, falando de um conceito, né? Criado por Empédocles. Empédocles, né? Dizia que o mundo era formado por 4 elementos primordiais, que na combinação desses elementos dava origem a tudo que existe. E existem 2 forças que atuam nesses 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Essas forças, que é a força de repulsão e a força de união, né? Ou o amor e o ódio, né? E ele diz que tudo, originalmente, numa era primordial, estava encerrado, estava como que numa esfera, né? Esses 4 elementos que originaram a tudo, estavam numa esfera, mantidos pelo amor, essa força de união, de coesão, e que aos poucos, então, depois penetrando o ódio nessa esfera, se dissipou, né? essa união dos elementos, e eles se combinaram aí, sob a ação ainda do amor e também do ódio, formando todo o universo conhecido, se combinando para formar aí o que nós conhecemos, né? Da realidade material que nós conhecemos. Então esse foi o Empédocles, famoso pré-socrático também, bem conhecido também, né? Empédocles acreditava na imortalidade da alma. Ele não é como Demócrito, por exemplo, como Epicuro. Ele acreditava que a alma era imortal. E isso por influência dos pitagóricos, da escola pitagórica, também por influência do orfismo, que é um movimento também, uma escola que existia na época. E por isso ele também acreditava, o Empédocles, na transmigração das almas, inclusive em animais e em plantas, no reino animal e no reino vegetal, né? Isso o Empédocles, né? A Empédocles dizia também que a alma, originalmente, primordialmente, ela habitaria uma esfera, um lugar pacífico, né? Um lugar tranquilo, e por pecar muito e tal, sofreu uma queda. O parentesco aí com a doutrina cristã da queda da humanidade, né? Que o ser humano vivia lá no paraíso, depois teve a queda, o pecado original. Só que no caso de Empédocles, ele diz que a alma vivia no paraíso, num paraíso, e que por causa da queda ela passou a habitar corpos físicos e sofrer aí as reencarnações, que precisaria de libertação, acabaria um dia conseguindo aí se livrar da reencarnação e habitar aí de novo na sua essência de paraíso, etc. Semelhança com o hinduísmo, né, que busca o nirvana,
o budismo também, que busca romper o ciclo das encarnações. Outro pré-socrático que nós temos é o Demócrito. Demócrito de Abdera é um filósofo, não é? Que acreditava, materialista, que não acreditava na vida após a morte, etc., e que acreditava que o mundo inteiro era formado de partículas, micropartículas, né? Que seriam como o elemento fundante do universo, o elemento fundamental, não é? Que podia se construir tudo com esse elemento, né? Então, por combinação dessas partículas se construir, como num Lego, por exemplo, né? Você consegue construir qualquer elemento, uma figura, alguma coisa, a partir, não é? Você consegue construir qualquer coisa a partir dessas partículas elementares que é o Lego. E essa partícula mesmo, ela não pode ser dividida, né? Para formar outras coisas. Ela, quer dizer, tem um limite na divisão da partícula, chega um ponto em que se encontra essa partícula fundamental, né? Que a gente pode compreender isso com o Lego, né? Imaginando esse famoso brinquedo Lego, que mostra bem isso, né? E Demócrito, é interessante que se fala na ciência moderna, hoje em dia, no átomo, e essa palavra ela foi cunhada por Demócrito, numa época em que não era possível fazer experimento nenhum para conseguir achar, não é? Para conseguir se descobrir se existe ou não. Hoje se faz experimentos, sabe? A eletrosfera, o átomo, tem os elétrons circulando na eletrosfera, tem o núcleo com os prótons, nêutrons. Na época não se sabia nada disso. Ele intuiu isso apenas com a filosofia, apenas racionalmente, e conseguiu aí chegar a essa conclusão, não é? E criar a palavra átomo, usado hoje na física, né? Na química, né? E ele dizia que a combinação dessas... Ele é um visionário, que ele dizia que a combinação dessas partículas, né, elementares, formavam todos os elementos que depois nós vamos apreender com o uso dos nossos sentidos, né? Na química se fala das ligações químicas, né? O átomo seria o elemento fundamental, é o elemento fundamental. Hoje se sabe até que existem outros elementos ainda, né? Que é possível dividir o átomo, etc. Mas na época, não, né? Então, e as ligações químicas formada pelos átomos e tal, vai formar diferentes elementos com diferentes características físicas, né? Pela ligação desses elementos primordiais. E era o que o Demócrito já intuiu isso, né? Já conseguiu intuir essa questão, né? Nós usamos hoje em dia muitos conceitos, né? Da época dos pré-socráticos. Nós falamos em átomo, né? Falamos muitas coisas que eles pensaram nessa época. Já parece que tem depois no mundo de hoje, né? Então, pessoal, se gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal. Tchau, pessoal!